o primeiro lá, do lado direito aqui, todo mundo já deve saber quem é, e que é o Christian Doppler, né? Que descreveu o efeito Doppler. Alguém quer arriscar falar quem é esse senhor que está aí do lado esquerdo? Bom, eu dei uma dica aí, botei uma circulação fetal lá. Posso continuar? Esse é o Abraham Rudolph, que é o Rudolph, que tem esse livro de correlação clínico-fisiológica, que para mim é o melhor livro de cardiopatia congênita. Eu coloquei uma foto da minha estante aqui, não é para vocês ficarem impressionados, não, porque não é assim também não, muita coisa ali eu não estudei não. Isso é um canto da só, obviamente, mas eu vi que eu sou eclético, eu vou de medicina do esporte, cardiologia do esporte, heart failure, etc. E o Rudolph, que eu tenho desde 2003, quando eu fui para Toronto fazer meu fellow, e ele era uma bíblia para a gente lia, ele é todo grifado e tal, porque eu aprendi fisiologia, cardiologia, cardiopatia fetal, às vezes em circulação, e mesmo a fisiopatologia pós-natal com o livro do Rudolph. Para mim é um livro mais importante que que eu confesso que eu li mais, estudei mais. E eu trouxe o Rudolph para falar de Doppler? Não. Aliás, ele morreu agora, em abril desse ano, com 99 anos. E morreu bem recente. E, para mim, quando o Paulo pediu para falar de Doppler em cardiologia fetal, em eco fetal, eu lembrei que falar de Doppler, para mim, é entender a fisiopatologia das cardiopatias congênitas. Por quê? Porque tudo que o Rudolph descreveu, ele estudou, né? A maioria foi estudos invasivos, animais, em ovelhas, e tudo que a gente fala, a gente entende muito dos ensinamentos dele. Com o advento da ecocardiografia fetal e do Doppler, aqui eu coloquei a foto do Norman Silverman, eles conseguiram traduzir, né, e fazer essa tradução de uma forma não invasiva, muito mais elegante, inclusive, com o uso do Doppler. Então, quando a gente fala de Doppler fetal, a gente vai entender fisiopatologia das cardiopatias congênitas usando a cardiografia fetal. E eu brinco muitas vezes que eu falo que eu estou como se fosse fazendo um exame físico ali do feto e a gente está fazendo toda a questão dos Dopplers, né? Tanto o Doppler colorido como o Doppler espectral. Então, para mim, essa combinação é a combinação. Eu sou mineiro, todo mundo deve ter visto pelo meu sotaque, e vocês querem saber como é que um mineiro aprendeu Doppler? Quando que um mineiro aprende Doppler? Então, nós vamos assistir um filminho e depois eu vou explicar por quê. In the phenomenon known as the Doppler effect, sound waves that are approaching an observer have a higher frequency than sound waves that are moving away from the observer. This can be illustrated by the sound of an approaching train whistle. The pitch of the whistle appears to increase as the train approaches and drops in tone after it passes. O que tem a ver o Doppler com o mineiro? Alguém vai falar alguma coisa? Não, aqui não existe, vocês não conhecem o linguajar mineiro. Então, vocês vão entender, vou dar uma aulinha para vocês de inglês, português e mineirês, tá? Vocês vão sair daqui hoje um workshop de mineirês. Como que a gente fala e por que a gente aprendeu Doppler. Eu já sei Doppler há mais de, provavelmente, quase toda a minha vida. Eu já... Object. Objeto. Trem. Thing. Coisa. Trem. Little thing. Coisinha. Trenzinho. Então, o mineiro já sabe Doppler, a gente nasce lá falando e a linguagem pra gente é assim, não precisava nem de um eco na minha frente para falar trem, falar Doppler, entender de Doppler. Então, quando eu aprendi Doppler, fazendo ecocardiografia, eu conheço esse trem há muito tempo, muito tranquilo. Então, o que é o objetivo meu aqui hoje? Nós vamos falar de Doppler, nós vamos entender e ver a implicação clínica, tá? E a gente vai ver os traçados, ver os coloridos, ver alguns casos clínicos para a gente poder correlacionar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro caso que eu vou mostrar, eu estou sendo bem metafórico aqui, né, que seria a palavra certa, nós vamos usar um exemplo aqui para vocês verem. Agora eu vou ser meio
cruel aqui. Alguém vai olhar esse vídeo, alguém me fala o que já viram isso, já sabe o que é. Coisa aqui no Brasil, hein? Então tem que saber. Se eu consigo passar o vídeo aqui. Tá rodando. Ah, o vídeo não passou. Não passou. Mas, enfim. Deixa eu sair aqui da outra apresentação e ver se... aqui passou. Não está passando, né? Não tem problema. Isso é só um... Ah, porque você tem que ver... Ah, tá. Tá passando agora. Certo. Tá bom. Deixa eu só... aqui. Como que isso aqui não é um congresso, eu posso... E eu clico aqui? Uhum. Perfeito. Alguém tem uma ideia? Acho que eu já passei o que estava escrito aí, então você vai saber. Se é no Brasil, vou dar umas dicas. Hã? Alguém? Exatamente. É bom ter alguém sábio realmente, não como eu, que sabe o que é isso. É pororoca. Chama mu-pororoca. É um fenômeno que todo mundo já sabe, a gente aprendeu na geografia, encontro dos águas fluviais com as águas oceânicas. Mas é uma coisa interessante, que eu aprendi isso fazendo no Google agora esses dias. Pororoca é o gerúndio do verbo poró, rock, que é estrondar. Então, essa é a tradução da espuma. Então, agora, nós vamos traduzir isso, nós vamos ver. Vocês estão imaginando que eu falo de abstração, acho que eu não continuo abstraindo, mas aqui tem uma coisa interessante que nós vamos fazer nesse caso aqui. Vamos lá, não tem história, é um 4 câmeras, né, que todo mundo está vendo aí, e se vocês olharem a imagem só em bidimensional, eu estou fazendo uma varredura bem curta, né, no 4 câmeras, mas vocês estão vendo, né, intracardíaco, algumas coisas importantes, sem olhar o colorido ainda. Tinha planejado fazer um testezinho, apontar e fazer, mas hoje eu vou ser bonzinho, agora não vou fazer isso não. Mas eu acho que todo mundo está vendo que parece, né, um defeito do septo atrioventricular, a gente consegue ver um ventrículo só, né? Então, um defeito do septo atrioventricular provavelmente desbalanceado. Tá bom. O que mais que a gente vê lá? Quando a gente coloca o Doppler colorido, o que a gente está vendo no Doppler colorido? A gente está vendo as drenagens venosas, né? Nesse lado que está o lado esquerdo, que tem a aorta torácica aqui. Estão vendo meu mouse? Não. Ah, então. Eu vejo a entrada das veias direitas e as entradas das veias esquerdas, né? Esses equipamentos mais novos, eles têm esse colorido, né? Que ele é uma técnica mais sensível, né? Ele chama HD Flow, que é igual às televisões que a gente tem, a televisão HD, quando você compra HD. Ele, High Definition, ele não mede, ele só não capta só a variação da velocidade, né? Qualquer amplitude ele registra, então é um colorido que, como se diz assim, pinta inclusive estruturas menores, né? Os vasos menores, então é muito bom para vasos pequenos. E aí você vê aqui o Doppler. Se eu mostrasse essa imagem aqui até para uma cardiografista top de linha, o Luiz, todo mundo ia falar, olha, eu estou vendo as veias pulmonares drenando no átrio posterior, o átrio à esquerda. Eu já tinha feito o corte e tal. Beleza. E eu vou lá com minha sample volume e faço um Doppler e coloco e vejo essa curva. Se olhar essa curva, o que vocês estão vendo? Um fluxo contínuo, né? Nesse caso, ele está positivo, indo em direção, né, ao coração. Tem uma variação, né, sistólica, diastólica, tem alguma variação pequena, mas pequena. E um fluxo contínuo de baixa velocidade de 0,30. E eu tinha visto pelo colorido
o Doppler do retorno venoso pulmonar, no átrio esquerdo. E eu tenho esse registro desse Doppler. Agora nós vamos para um caso B. Um pouquinho mais complicado, porque aqui é uma varredura já com o Doppler, que eu quero que vocês prestem atenção e sigam o Doppler colorido das veias sistêmicas drenando, né, as veias hepáticas, vai aparecer a cava inferior, a sistema hepática drena na cava inferior, a cava inferior entra, e eu vejo também o fluxo do lado das veias pulmonares drenando no bronco. E a cardiopatia interna é um defeito do septo também, atrioventricular total. Mas aqui vocês já perceberam que eu quero focar o que tem a Doppler das veias. E eu vou lá e vejo somente as veias drenando, posterior, numa câmara posterior, vejo 4 câmaras, entra no átrio esquerdo. Olhar as artérias pulmonares, lembrar que artéria e veia eles estão bem próximos, viu? A artéria procura a veia que vai estar lá perto. E aí eu vejo as veias, etc. E tal. Aqui é um loop mais longo, mas eu quero mostrar para vocês que eu fui lá e coloquei um Doppler pulsátil e fiz o Doppler, consegui esse Doppler, que também ele está cíclico, eu tenho um fluxo positivo e tenho um fluxo reverso negativo, mas eu vejo esse ciclo sistólico e diastólico. E aqui eu consegui uma outra veia, eu também consigo mostrar 2 ondas, né? Umas veias estavam drenando vindo de cima, então tinha 2 ondas sistólica e diastólica, e tinha uma ondazinha reversa voltando, que a gente sabe que seria a onda A. Então, são lá, eu tenho 2 Dopplers, então casos diferentes. Eu tenho um fluxo contínuo, com alguma variação durante a sístole. Elas estavam drenando numa estrutura que era o átrio esquerdo. E no caso B, eu vi esse fluxo variável com as fases sistólica e diastólica. Doppler de veia pulmonar. Como que a gente classifica? Quando a gente sabe que tem obstrução, quando que a gente acha que tem uma drenagem anormal? Que tipo de drenagem é essa? Aonde está drenando? Pode ser um átrio esquerdo hipertenso, uma comunicação interatrial na vida fetal restritiva, alterando o meu retorno venoso pulmonar? Pode. Então vamos olhar. De novo, eu mostrei praticamente o 4 câmaras. Se eu olhar pelo Doppler colorido, tá bonito. Eu vejo as veias, inclusive distais, eu vejo já, né, a ramificação, né, elas confluência, eu vejo bonito aqui a confluência do lado direito, confluindo, e eu vejo aqui bonito a confluência das veias esquerdas drenando aqui em vermelho, e a fluxo aqui em azul. E esse é o Doppler que eu tenho, nessa mesma estrutura. Vamos olhar de novo todo o sistema venoso. Então, eu voltei, eu vou ver esse sistema sistêmico, hepático, e vou chegar até dentro do coração e olhar. E aí eu consigo ver, quando eu chego nas veias hepáticas, eu vejo primeiro, inicialmente, eu vi a veia umbilical, vi o sistema porta, eu vejo a veia umbilical drenando, eu vejo um fluxo aumentado, eu vejo um fluxo chegando nessa veia, e eu vou olhar mais uma vez em outro plano, eu estou num plano sagital, eu saí daquele plano transverso, que nós vamos voltar agora no plano sagital, o feto está deitado, e a gente vai ver, aqui está o diafragma, aqui está a circulação hepática, e a gente vai ver a da aorta descendente, e a gente vê, aqui está posterior, aqui está anterior, eu vejo as veias pulmonares vindo aqui na câmara, e eu mostro nesse sweep, ela drena, sobe e drena aqui. Já falei tudo, né? O que é isso? É que ele lembra do 4 câmaras. Vou mostrar de novo para vocês agora. Eu já mostrei ela voltando, entrando aqui, ela vai voltar. Ela entra no sistema porta e volta, retorna para o coração. De novo lá. E eu vejo os padrões na veia vertical. Eu vejo o Doppler aonde está o ducto venoso e o Doppler de volta na cava inferior. Desculpa, aqui no ducto venoso e aqui já chegando, desculpa, ducto venoso aqui e aqui na veia coletora. Então, vocês estão vendo as veias pulmonares drenando na câmara comum e
drenando na coisa. Então, isso é uma drenagem anômala infracardíaca, né? Que é esse galinho que a gente vê que a gente vê ela separada, né? Atrás do átrio esquerdo, porque ela não está conectada com essa câmara. E o que deu esse diagnóstico para a gente? Foi o Doppler. Foi o Doppler pulsátil. Por quê? Vocês vão entender por quê. O padrão de fluxo que a gente tem em artéria, em veia, nas válvulas cardíacas é diferente. E ele reflete grande parte como está a condição hemodinâmica. A gente sabe disso. Isso é básico. Não vou ensinar para vocês aqui. Se a gente fizer um Doppler de veia cava inferior, de veias hepáticas, veia portal, esse é o padrão, claro, né? Ele tem uma onda sistólica, uma onda pequena diastólica, uma pequena onda reversa. Quando chega no ducto venoso, é somente anterógrado, a gente não tem fluxo reverso. Seria anormal se tivesse, a gente sabe disso. Isso é o sistema venoso sistêmico. Está aí mostrando, né? Ducto venoso todo anterógrado, de baixa velocidade. E é isso aqui que é o mais importante que vocês têm que entender. O que é um Doppler de veia pulmonar? Você tem um Doppler normal, que é um veio fásico, ele respeita a fisiologia do átrio esquerdo, porque ele está drenando no átrio esquerdo. Então, ele vai ter essa variação sistólica, diastólica, e pode ter alguns casos, como a hipoplasia do coração esquerdo, a gente vê nitidamente aquela ondinha reversa. Quando as veias pulmonares drenam numa câmara que não é o átrio esquerdo, numa veia sistêmica, por exemplo, ele vai repercutir a condição hemodinâmica daquela veia. E ele vai perder esse padrão completamente. A gente não vê aquele padrão. Se eu olhasse aquele Doppler colorido, nós vamos voltar, eu falo para todo mundo que aquilo ali é uma drenagem normal das veias pulmonares no átrio à esquerda. Quando eu fizesse o Doppler, eu coloquei a amostra do pulsátil, eu obtive aquele fluxo contínuo com pouca variação. Isso é anormal, tá? Pode ser anormal porque é um local anormal de drenagem, e se tiver obstrução, vocês vão ver que o fluxo vai ser contínuo, mas vai ser a velocidade alta. Então, o padrão de velocidade nos fala em obstrução. Naquele feto, naquele momento, ainda não tinha obstrução, tá? Então, o que eu aprendi com esse caso? Nome da aula, What can we learn from the Doppler? O padrão de Doppler na veia pulmonar, ele é fásico e tem essa variação de acordo com o ciclo cardíaco, que reflete a pressão arterial esquerda. Quando você perde essa variação, isso pode ser relacionado com uma drenagem anormal ou uma câmara de baixa pressão. A veia sistêmica tem baixa pressão. Se tem fluxo contínuo, baixa velocidade, não é obstrução. Se tem alta velocidade, é obstruído. E isso, para a cardiologia fetal, é importante, porque condições como esse feto, que era um isomerismo direito, eu não dei todo o contexto para poder fazer isso aqui mais... a gente sabe que pode ter uma incidência muito grande de estenose de veia pulmonar, e no isomerismo é um dos marcadores mais importantes de prognóstico para esses pacientes que vão para single ventricle, para correção univentricular. Então, a gente tem que detectar isso na vida pré-natal, porque inclusive o manejo neonatal é completamente diferente. Um recém-nascido com uma obstrução de veias pulmonares é um paciente que pode até para ECMO, é uma cardiopatia gravíssima, gravíssima. Então, esse diagnóstico intraútero é muito importante. Esse é um paper recente que saiu, muito, muito legal, do CHOP, que mostrou que, inclusive, eles calculam o índice de variabilidade de acordo com a velocidade máxima e mínima, e eles criaram esse índice de PV e VI, que eles correlacionam, que eles acham porque a gente não necessariamente prediz a obstrução pós-natal, mas olhando esse padrão de fluxo, você pode predizer uma obstrução pós-natal. Então, para ficar a mensagem para vocês aí. Então, agora vamos para um outro caso. Então, eu acredito que vocês viram que Doppler, tem muita coisa que a gente pode ver no Doppler, tem muita coisa que a gente pode aprender. Isso é um plano sagital, todo mundo está vendo que um arco aórtico. Um arco normal? Não. Anormal como? É o shape, é a forma, é o tamanho. O que é? Eu estou fazendo um sweep para o arco ductal, para o arco torácico. Então, vamos lá. Eu preciso de informação pelo Doppler. Eu vou colocar o Doppler colorido primeiro. Eu olho pelo Doppler colorido, falo, poxa vida, eu vejo fluxo azul, vermelho, o arco está indo para onde?
Eu nem olhei velocidade. Eu estou vendo fluxo. Tá normal? Tá normal? Eu vou lá e detecto a direção de fluxo e as velocidades. Olha o Doppler. Que confusão. Eu vejo fluxo positivo, eu vejo fluxo negativo. No arco aórtico, num arco anormal. É uma coarctação? É uma apoplasia de arco? O que é isso? Eu preciso de mais informação. Então, vamos lá. O corte dos 3 vasos, né? Que é um dos cortes mais importantes que tem. Eu vejo a mesma coisa. Continua lá. Se olhar o fluxo lá, onde está o canal, onde está o istmo, eu vejo esse fluxo vermelho vindo. E eu vejo também uma coisa importante que vocês estão olhando lá, uma cava dilatada, né? Tá um pedacinho da ásigos aqui, mas se vocês olharem isso aqui, essa cava está dilatada. Eu vou mostrar essa imagem em 2D. Então, Doppler em sistema arterial. A gente sabe, tem um pico, é uma velocidade alta, tem esse pico de aceleração meio íngreme e nenhuma fase de aceleração mais lenta. Né? A gente pode calcular essa área ao redor dessa curva e a gente consegue a velocidade média quando você faz o Doppler nas artérias. Então, são os Dopplers nas artérias, nas válvulas semilunares, né? Na válvula pulmonar ou na válvula aórtica. Esse é o padrão clássico de Doppler que a gente vê. Arco aórtico istmo. Como é que é o Doppler? A gente tem o pico de velocidade sistólica e tem esse fluxo diastólico no final, que a gente sabe muito bem que o fluxo do istmo pode ser uma reserva, né, da aorta constrai, que tem uma pequena velocidade ainda, fluxo enchendo na diástole, e tem, principalmente no canal arterial, a gente vê que tem um fluxo de resistência placentária baixa, então a gente tem um fluxo complementar na diástole, então a gente tem essas duas ondas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu não vou... Deixa eu ver aqui direitinho se eu estou vendo os slides corretos. Aqui. E o fluxo do canal arterial. Né? Eu tenho que tomar cuidado para falar de fluxo de canal arterial para o Paulo, porque ele sabe tudo, mas só para vocês lembrarem que tem, né, esse padrão sistólico, padrão diastólico, essa velocidade diastólica, ela reflete grande parte, né, inclusive a gente calcula o índice de pulsatilidade, todos vocês sabem, mas lembrar que índice de pulsatilidade não é só a constrição arterial, ela pode estar aumentada se você tem, por exemplo, uma resistência placentária alterada, etc., e tudo você pode afetar esse padrão diastólico. Mas eu estou contando essa história e vocês devem estar pensando, mas por que eu achei aquele Doppler alterado? Então vamos olhar. 4 câmaras. O que vocês veem no 4 câmaras? Um coração grande, coração dilatado, função contrátil normal. Não tinha muita insuficiência tricúspide. Eu mexo o índice cardiotorácico e está alterado, está aumentado, um índice torácico 0,6. É uma gestante de 31 semanas. Eu olho as vias de saída, não tem obstrução na via de saída, aqui um fluxo aórtico normal, eu faço o Doppler da aorta normal, com velocidade normal, o diâmetro da aorta normal. Eu faço o Doppler da pulmonar, calculo inclusive a velocidade termo integral, velocidade min velocidade normal. E eu volto lá para o 3 vasos. O que eu vejo em 3 vasos? Olha o tamanho da cava. Cava dilatada. Eu tenho um fluxo anormal no istmo. Um fluxo reverso. Eu olho o umbilico, tem um pouquinho de fluxo reverso na veia umbilical, e o restante está normal. E olha lá. Eu olho o cérebro, o que vocês estão vendo? Um lago venoso. Então, isso nada mais é do que uma veia de Galeno. Então, o que é a importância desse Doppler? Vocês viram que aquele arco que eu achei que pudesse, vou até explicar, pode até ser uma coarctação associada, a má formação desse feto, o que está acontecendo em termos fisiopatológicos nesse feto, é um feto em insuficiência cardíaca de alto débito por uma fista arteriovenosa. E o primeiro trigger para esse diagnóstico foi um Doppler de arco aórtico anormal, que vocês viram pelo Doppler colorido e vocês documentaram pelo Doppler pulsátil.
a veia de Galeno, né? É uma formação arteriovenosa que acontece no primeiro trimestre, ela tem associações com cardiopatias congênitas, mas lembrar que, mais do que a aorta, lembrar que tem defeito do septo seio venoso, uma CIA de seio venoso, porque você tem essa cava dilatada, a cava superior dilatada, e ela pode vir associada com um defeito do seio venoso superior. Mas pode ter coartação, porque você tem esse roubo cerebral, e isso aí faz essa hipoplasia desse istmo. Mas o mais importante para a gente aqui não é só fazer esse diagnóstico, é lembrar que esse aumento desse volume cerebral, ele vai causar uma insuficiência cardíaca de alto débito. Então, você tem que acompanhar esse feto e você tem que ver o que você vai fazer como ecografista fetal, né? O clou diagnóstico aqui, a chave diagnóstica foi o fluxo diminuído ou reverso no istmo da aorta, na diástole, né? E a coisa importante que tem aqui, você avaliar como se fizesse o exame físico desse feto e ver como how sick está esse feto. E vocês fazerem o débito cardíaco combinado, porque lembrar que débito acima de 800 ml tem um risco de desenvolver hidrópsia. Infelizmente, tem alguns projetos, eles fazerem treinamento, procedimento intrauterino para coil, né, as malformações, mas não estamos lá ainda, a gente não tem terapia intrauterina ainda. E mesmo pós-natal, a mortalidade é muito alta, mesmo após a imobilização. Pode ter várias complicações ainda com relação a malformação arteriovenosa. Nós acompanhamos, vocês viram que o débito cardíaco foi aumentando, chegou a mais de 1.000 ml por quilo por minuto nesse feto, ele não chegou a fazer hidropsia, apesar disso, mas lembrar que isso é uma coisa que nós fazemos. E a gente viu que o área cardíaca foi gerando cardiomegalia. Por que a cardiomegalia é importante? O cérebro também, obviamente, a cabeça estava crescendo, porque a gente vai fazer, não é fazer score de hidropsia, score de gravidade. Eu não estou preocupado com isso, se o score é X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 10, 9, não é isso. É entender a cada momento como está tendo a transição, o que está acontecendo. Primeira coisa, o feto estava taquicárdico, uma frequência cardíaca de 162. É uma taquicardia fetal, é um sinal de insuficiência cardíaca fetal. Se vocês olharem a resistência placentária, o índice de pulsatilidade da artéria cerebral com o índice de pulsatilidade da artéria umbilical, vocês estão vendo que ele já tem um sistema de compensação, né? E isso é importante. Vocês olharam o ducto venoso, olha a sobrecarga direita, ele tem fluxo reverso, tem uma ondinha pequena, ela está indo até a base, a linha zero. Então, esse feto, que é típico de sobrecarga volumétrica do lado direito, isso tudo causado pela insuficiência cardíaca de alto débito. Então, isso tudo, o Doppler nos falou isso, né? O Doppler, nós aprendemos isso com o Doppler, né? A gente sabia isso das bases do Rudolph, ele explicando o que acontecia, mas a gente traduziu isso olhando esses Dopplers, né? A gente viu o ducto venoso que eu já expliquei para vocês, e a gente faz isso de uma forma sistemática. A gente faz o cálculo de débito cardíaco combinado, a gente sabe que o feto acima de 550, acima de 700, na verdade, ele não tolera, ele tem pouca tolerância, isso é uma coisa importante que tem que ficar claro para vocês, e esse feto pode entrar em hidropsia. São trabalhos já antigos, mas mostram que se a gente olhar o débito cardíaco, ele relaciona acima de 700, ele pode entrar em hidropsia. E isso correlaciona também com a morte cerebral, a perda fetal, quando você tem acima de 800, 700 ml por quilo por minuto. E isso tudo que nos falou foi o Doppler. Então, o que nós aprendemos com esse caso desse Doppler? Eu acho que o Doppler anormal no arco aórtico não é só coartação, aliás, não é coartação, pode até ser o dia virar. Esse bebê, ele nasceu, ele não tinha coartação, ele faleceu pós-procedimento para embolização. Mas a gente sabe como avaliar a insuficiência cardíaca fetal analisando os traçados de Doppler, e a gente tem que fazer o débito cardíaco combinado para, inclusive, ver o que vai acontecer com esse feto. Muito rapidamente, eu só quero falar algumas coisas que é importante a gente prestar atenção e entender, rever as questões técnicas, como a gente faz, como a gente ajusta o equipamento, como a gente ajusta nosso exame naquele momento, porque por melhor equipamento que você tenha, não adianta. É o operador sabendo operar a máquina de uma forma correta, usando a seu favor, né? O Doppler colorido, ele hoje, graças a Deus, ele é, inclusive nos screens, né, de obstétricos, eles usam também quando eles se sentem confortáveis, e a gente tem vários tipos de Doppler que a gente usa. Tem um Doppler convencional, o Power Doppler, que foi um grande avanço, inclusive agora com High Definition Flow,
que é um Doppler que ele tem uma habilidade, principalmente para vasos pequenos, delimitar, né, aquelas artérias pulmonares colaterais, você consegue delimitar muito bem. E o Doppler tecidual, que honestamente para mim tem muito pouca utilidade, mas tá lá, é uma técnica que você pode usar. E outras coisas importantes a gente saber que informação é em clínica impacto, não é... A gente não está interessado em fazer nada estético aqui, né? Isso aqui é uma questão de implicação clínica, de impacto clínico. Então, a sua qualidade do Doppler, a sua técnica, ela tem que ser pensada na coisa. Então, você tem que ajustar. Lembrar que a direção, a velocidade, a diferença de padrão, se o platão é turbulento ou não, vasos pequenos, tem uma série de traduções, uma série de diagnósticos que a gente faz com isso. E a gente deve ajustar isso, né? A gente tem várias ferramentas que a gente ajusta. A gente sabe lá as técnicas que é uma convenção, o vermelho, o azul, mas a gente lembrar que existem várias questões que vão alterar essa qualidade do seu traçado, a qualidade do seu Doppler. Primeira coisa, você tem que saber o ângulo que você está obtendo, o tamanho da sua amostra, a velocidade você ajusta de acordo com a estrutura que você quer e o ganho que você vai fazer. Isso tudo você faz depois que você otimizou a sua imagem bidimensional. Se você tem uma imagem bidimensional pobre, não esquece, você não vai conseguir uns bons traçados de Doppler, nem Doppler colorido, nem Doppler espectral. Então vocês têm que trabalhar isso, o ângulo, o tamanho da amostra, a velocidade e o ganho. E isso é operador dependente. Por mais que vocês usem preset, você tem que usar. E por quê? Porque tudo isso influencia na sua resolução temporal. E resolução temporal zero to frame rate. Então, você cai drasticamente só de você usar o Doppler colorido. Então, você vê que em duas amostras diferentes, olha a diferença do frame rate, quando eu coloco a amostra do tamanho do coração, naquele primeiro caso que tem uma amostra muito maior, do lado direito aqui. Vocês veem que tem que otimizar isso, tá? O tamanho da amostra tem que otimizar. A direção, né? Eu estou vendo as válvulas atrioventriculares, estou bem alinhado. Quando está fora do plano, na verdade, você vai perder. Então, quer dizer, além de você perder o frame rate, você vai perder a confiabilidade desse seu traçado do Doppler espectral. Então, você tem que ter essa noção do seu ângulo. Isso é uma coisa importante. E uma coisa que é muito importante é você ajustar a sua velocidade, o seu PRF ou o seu Nyquist, né? Você tem que ter um Nyquist limitado para aquela estrutura que você quer ver, né? Hoje a gente usa a velocidade acima de 30 para ver septo, ver as comunicações pequenas, as veias pulmonares daquele caso, por exemplo. Olha, eu estou mostrando um exemplo de veia pulmonar. Se você olhar o meu Nyquist, o limite está 16, está 19, porque eu quero ver estrutura pequena, tá? Então eu preciso de ver esses fluxos e eu preciso de artérias pulmonares também. A gente usa uma velocidade abaixo de 30. Então, aqui o septo interventricular, eu estou num eixo curto, né, ainda num corte sagital, eu quero ver se existe alguma comunicação interventricular, eu vou ajustar essa velocidade também abaixo de 30. O arco aórtico, o sistema arterial, a gente sobe velocidade de 60 a 90, e para as vias de entrada, as vias de saída, arco ductal, etc., a gente também ajusta essa velocidade para obter uma qualidade. E aqui as válvulas atrioventriculares, a mesma coisa, e o arco ductal, a mesma coisa. Então, isso são ajustes importantes. Algumas coisas que são bem técnicas, mas eu acho importante a gente lembrar que hoje existem outras ferramentas que a gente deve ajustar. Se você quer uma imagem de alta definição, você tem que ajustar a prioridade, que é a escala de cinza e escala colorida. É aquele sinalzinho verdinho que fica lá, que ele vai ver aquela estrutura que está com o colorido, que você pode ajustar aquilo manualmente. Você deve fazer isso para algumas estruturas. O equipamento faz isso automaticamente, mas você pode fazer isso manualmente. E aqui eu coloquei de novo um caso, não é o mesmo caso de uma fístula arteriovenosa, para mostrar a nuance, que esse Doppler, quer dizer, esse arco aórtico, se eu não ajustar o Doppler colorido, eu não vou ver esse fluxo retrógrado no arco aórtico. Então, isso acaba tendo uma implicação técnica, né? E aí eu coloco aqui, ó, eu consigo ver coronária hoje em dia no ecofetal. Isso é uma combinação de um bom feto, tem boa posição, com equipamento bom, obviamente, mas eu ajustei equipamento para conseguir ver as duas coronárias nesse feto. Então, isso tudo, claro, você tem que ter noção da sua técnica para você fazer isso. E, então, assim, do ponto de vista do Doppler espectral, os padrões plásticos vocês conhecem, o que é importante do ponto de vista prático? Eu acho que uma coisa legal é lembrar que o tamanho da amostra, vocês têm que pensar que ela tem que estar ajustada para o tamanho daquela estrutura, né?
Idealmente seria o feto em apneia, mas a gente nem sempre consegue. Mas uma coisa que eu faço sempre, todo mundo deve fazer, é múltiplas medidas. Eu acho que isso é uma coisa mais importante que eu deixaria de mensagem para vocês aqui. Dá tempo de fazer mais um caso, Paulo? Dá? Então tá. Isso aqui virou um pupurri de coisas e que eu queria achar casos que pudesse, que eu não gosto da aula, vocês viram que eu não gosto de dar uma aula convencional, eu não queria dar uma aula explicando o que é um Doppler, o que é o traçado e tal, eu queria achar uma aplicabilidade, vocês verem os casos e tentarem interpretar e ver isso na coisa. E eu preciso falar de anomalia de Epstein, e aí eu vou abstrair de novo aqui. A Valéria, vocês conhecem, é uma cardiologista pediátrica de São Paulo, ela foi meio contemporânea minha, ela é mais nova, e ela é uma artista, ela nasceu artista e virou médica por ironia do destino. E ela fez até uma exposição recente, isso aí eu peguei que eu vi agora, poucas semanas atrás. Ela escreve, ela é escultora, ela é pintora, e ela escreveu esse poema, vários poemas sobre várias cardiopatias, e eu achei fascinante. Então, isso é só para introduzir o que nós vamos falar de anomalia de Epstein. Eu vou gastar um tempinho aqui para falar, porque é um poema bonito. Ela escreveu que a anomalia de Epstein, como ela descreve o Epstein: buscou outras perfeições, desejou ser o outro, mas era perfeito e não sabia. Fazia parte de uma miríade retocável de fibras, um diamante sem jaça. Conjugou o verbo atrializar, atrializou-se e se iludiu. Negou a sua essência contrátil, quis ser reservatório e não se tornou nenhum nem o outro, nem isso nem aquilo. Constituído de matéria-prima distinta, perdida no meio do caminho. Conjugou o verbo atrializar, atrializou-se e se perdeu. E na ânsia de ser como o outro, perdeu a própria essência. Feriu as suas características e as da parte que deixou para trás. Parte desamparada que agora trabalha incompleta, afilada, reduzida, sem a parte insubordinada. Mas podemos negar os que somos? Podemos negar o que viemos? Conjugou o verbo atrializar, atrializou-se e se perdeu. Profundo, né? Bom, aqui vocês já veem que são 3 pacientes. Eu brinco, eu lendo esse poema, eu lembrei, parece que agora eu estou falando de uma personalidade, multipersonalidades, né? São 3 pós-natais, paciente D, E e F. Idades diferentes, porque vocês veem até pelo tamanho do tórax. É um paciente já escolar, 2 recém-nascidos. Já falei que nós vamos falar de Epstein, vocês olharam a área cardíaca, já estão imaginando o que vem pela frente, com o paciente D, com o paciente E e com o paciente F. Eu vou começar com o paciente D, e nós vamos ver o eco fetal. Então, esse era um paciente que é uma gestante de 28 anos, primeira gestação, uma anomalia de Epstein com uma regurgitação severa, uma cardiomegalia, e esse feto veio com 38 semanas já, final de gestação, diagnóstico tardio. Esse feto tinha, na verdade, fluxo anterógrado através da artéria pulmonar, e aqui é o que eu quero mostrar para vocês. A velocidade da regurgitação tricúspide. Ela tinha um pico de velocidade de 4 centímetros por segundo, que gerava, que traduzia para a gente uma pressão gerada por esse ventrículo direito de 63 milímetros de mercúrio. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ele nasceu em 39 semanas, 3, 4 quilos, pápica bom, foi estudado prostaglandina, um diagnóstico pós-natal bonito de um Epstein com regurgitação tricúspide, essa era a área cardíaca, o Epstein com acolamento, a regurgitação, todas as nuances, os espectros, os fenótipos, Aqui é um subcostal, mostrando a válvula em face, mostrando até a via de saída. Aqui, plano para external long axis, que se vocês veem que a válvula ela fica em plano, em short axis, na verdade, quando vocês fazem o plano, vocês veem que o plano do anel está aqui, a válvula está abrindo aqui, dentro do ventrículo direito. Bem abaixo, aqui a artéria pulmonar, que tinha uma abertura, tinha um bom tamanho, tinha um fluxo, e vamos lá, vamos adiantando, porque senão a gente não vai sair daqui. E esse era o 4 câmaras, eu mostrando, o 4 câmaras posterior, anterior, para mostrar, a diferença do septo septal, do posterior, anterior, onde está colado, onde não está. E esse feto, esse é um algoritmo que todo mundo conhece, você tem um feto neonatal que nasceu com diagnóstico pré-natal,
ele está hemodinamicamente estável, você faz um manejo clínico, você vê a resistência pulmonar cair, continua obstruindo, continua observando e desliga a prostaglandina. Assim que você vê, tinha bom fluxo anterógrado, à medida que vai, etc., e evoluiu bem. Esse paciente cresceu, 9 anos de idade, aquele Epstein neonatal, e os vídeos não estão mostrando. E aí ele não está indo, tá? E ele teve a cirurgia com 9 anos de idade, ele aumentou a área cardíaca, ele começou com sintomas, né? Depois foi feita a cirurgia do cone. Esse paciente fez a cirurgia do cone, vocês estão vendo a válvula reconstruída, os vídeos não estão rodando. E ele, aqui a válvula em eixo curto, cone, aqui o cone. Eu mostro o cone, desculpa. Aqui é a cirurgia em 3D, um exame 3D bonito, de uma cirurgia de cone feita lá no Canadá, mas é a cirurgia da técnica do Dr. Zé Pedro, que é o cone em 3D. E aqui é o exame pré e pós-operatório, o raio-x. E é isso, né? Na verdade, era um feto que tinha uma regurgitação tricúspide severa, com bom fluxo pulmonar, a pressão gerada pelo ventrículo direito em torno de 60. E esse paciente viveu 9 anos relativamente bem, começou a descompensar, fez a cirurgia do cone e está tudo bem com ele. E aí a gente vai para o paciente E, que é um paciente que, na verdade, ele é um fenótipo diferente, porque ele é uma displasia tricúspide grave, principalmente com uma regurgitação tricúspide baixa. E essa velocidade, se vocês olharem aqui, uma velocidade de 2, que eu acho que gerava pressão de 30 milímetros de mercúrio, esse ventrículo direito. E esse paciente tinha uma área cardíaca discretamente aumentada e ele não tinha fluxo venoso, ele tinha refluxo retrógrado na artéria pulmonar, pelo canal. Tá? Então, uma cardiopatia que a gente já imaginava que ele teria um curso diferente. Né? Esse paciente fez uma arritmia fetal, precisou tratar com sotalol, ele reverteu, tinha uma hipoplasia pulmonar, um Epstein clave, e no final, já com 36 semanas, ainda com a pressão um pouquinho melhor, subiu um pouquinho a pressão, né? O ventrículo estava gerando um pouco mais de pressão, de 36, mas pouca coisa, e a insuficiência grave. Esse feto tinha bom tamanho de artérias pulmonares, né? Então a gente já previu que seria um curso diferente daquele primeiro feto, né? Mas esse feto pós-natal, ele tinha uma regurgitação e ele tinha uma pressão na artéria, no ventrículo direito mais alta. E o cirurgião falou, não vamos fazer um Starnes e vamos tentar fazer uma correção biventricular. E esse paciente, esse é o pós-natal, e ele acabou fazendo um Starnes. Ele fez a cirurgia... desculpa, ele fez uma correção biventricular, essa era a válvula em 3D, e essa pressão gerada em torno de 50, pós-natal, e esse é o pós-natal, ele fez a plastia, ele fez um cone modificado, colocou um conduito da artéria pulmonar para o ventrículo direito, e fez uma aplicatura do ventrículo direito e redução do átrio direito, e deixou uma CIA menor. Isso é o eco transesofágico e epicárdico, a gente mostrando a plastia como ficou. Vocês imaginam que realmente essa correção biventricular extremamente ambiciosa saiu do centro cirúrgico, mas em pós-operatório dia 2, vocês viram essa disfunção grave, com uma regurgitação tricúspide residual importante e um ventrículo direito com uma pressão muito baixa, não gerava pressão. Então tinha uma insuficiência importante. Esse paciente acabou voltando e fazendo um Starnes, voltou para o estaca 0 e foi feito um Starnes com um shunt. Esse paciente eu vou mostrar rápido, porque ele tem uma história muito longa, ele teve várias complicações, inclusive ele chegou a ficar com 6 meses de idade, chegou aí para um Glenn, mas mesmo um Glenn, pela situação da hipoplasia pulmonar, até o Glenn, ele não tolerou o Glenn, ele fez um quilotórax crônico, etc., eles tiveram que desfazer o Glenn e ele acabou indo para um shunt central. Então esse paciente, hoje, ele tá com 2 anos e ele tem um shunt central, tem uma hipertensão pulmonar e ele vai candidato para transplante, que é a única saída para ele. Então, esse segundo caso, vocês viram que era uma regurgitação tricúspide com uma pressão do ventrículo direito baixa, ele não tinha capacidade de gerar pressão de 30, sem fluxo anterógrado pulmonar,
e ele falhou numa circulação ventricular, né? Você vê que a severidade da regurgitação tricúspide era praticamente a mesma. O que era diferente? Vocês já imaginaram o que é. E aqui é o último caso, que é o paciente F, que é um paciente que já começou com 24 semanas, que também era uma regurgitação. Os vídeos não estão passando, mas eu acho que não é minha falha, é o computador aqui, que acho que ele cansou, porque é uma aula muito longa. Mas é uma pressão ainda mais baixa, uma pressão de 20. E esse paciente não tinha fluxo anterior pulmonar. Esse paciente acabou, depois ele fez uma regurgitação pulmonar importante. Aqui é um fluxo, esse fluxo vermelho aqui é o fluxo de regurgitação pulmonar. Esse paciente fez um shunt circular grave. A gente, inclusive, dosou isso pela ressonância magnética. A gente viu que ele tinha... Agora deu o pau todo, não roda nada. E esse fluxo, inclusive, tinha um fluxo reverso na artéria, na veia umbilical. A gente fez tratamento com indometacina para reverter. E esse feto, o que aconteceu foi que esse feto ele teve uma constrição ductal completa. Ele fechou o canal arterial. Então, a gente teve que fazer uma operação quase de guerra para o nascimento dessa criança. Você tem um Epstein severo, que tem várias outras consequências, sem canal arterial. O que você faz com esse feto para oxigenar? Não tinha outra opção, ele nascer e colocar em ECMO e fazer um START. Então, esse caso, a gente acabou fazendo... Os vídeos estavam bonitos aqui, mas ele acabou fazendo um shunt e acabou fazendo um Glenn. Aqui não roda. Bom, era isso. Ele não rodava, era um Epstein severo. Muito rapidamente aqui, isso aqui eu acho que vai rodar. Eu só vou passar rapidinho aqui para vocês. Eu sei que vocês já viram isso várias vezes e a gente entender por que foi importante todos esses exames, né? Vocês viram que era um exame morfológico da anatomia do Everest, todo mundo conhece, mas eu quis mostrar para vocês a importância que foi a estratificação de risco desses pacientes baseado nos Dopplers que a gente estava fazendo. Por quê? Isso, como o Rudolph ensinou a gente sabe que a insuficiência tricúspide na vida fetal, ela é muito má tolerada. Por que ela é má tolerada? Por que acontece isso? Eu queria explicar para vocês um pouquinho dessa implicação da regurgitação tricúspide, a diferença da fisiopatologia, e vocês vão entender por que do Doppler, né? Porque a partir do momento que você tem uma regurgitação severa e que você desenvolve a regurgitação pulmonar, na verdade, lembrar que você vai ter na vida fetal, é fisiológico, a gente tem uma alta resistência pulmonar, né? E um canal arterial que está aberto, ele vai, na verdade, shuntar reverso, né? Ele vai shuntar de volta para a artéria pulmonar e alimentar esse fluxo da artéria pulmonar. Bom, isso ilustra para vocês o shunt circular e outras coisas importantes. Eu até falo isso quando tem, às vezes, obstetra ou cirurgião cardíaco assistindo aulas de Epstein, para eles entenderem como a fisiologia fetal ela é peculiar, né? Lembrar que dentro da circulação fetal, essa insuficiência tricúspide grave, severa, fatores que propiciam isso, o VD, a regurgitação, ela é contra uma circulação de alta capacitância e baixa pressão, que é a circulação placentária, né? E isso por si só, ela facilita outros problemas que vão acontecer ao redor disso, que além do shunt circular, que é o roubo de fluxo. E aí, com isso, você vai ter um fluxo reverso da artéria umbilical, que lembrar que isso é a fisiopatologia do débito cardíaco que vai estar reduzido e você vai causar hipoperfusão nesse feto. E isso é uma coisa muito grave. E a gente tem que entender que mais importante do que entender toda essa fisiopatologia do shunt circular no Epstein, entender que, independente desse contexto, desse substrato anatômico fisiopatológico, o coração fetal, independente disso, ele, por si só, ele tem uma reserva limitada. Ele tem um range de insuficiência cardíaca baixo, curto, porque ele já é um coração que bate com frequência alta. Então, mesmo o mecanismo de compensação que para nós hoje, pós-natal e um adulto, você aumentar a frequência cardíaca e gerar maior débito, você tem pouco isso no feto. A reserva dele de
pré-load, de pré-carga, é baixo. Você aumenta muito a pré-carga, ele causa o quê? Congestão venosa e hidropsia. Isso é uma coisa que acontece. Ele não tolera esse aumento de pressão. A pressão oncotica é baixa, então ele transborda esse fluido e causa a hidropsia. Então, a hidropsia é o final disso. Isso tudo, esses casos de Epstein que eu mostrei para vocês, é mostrar que como o Doppler é importante numa avaliação do coração do Epstein, do feto no Epstein. Porque prognóstico, a gente sabe, o que depende de prognóstico? É a idade estacional, é o tamanho do anel tricúspide, é a regurgitação pulmonar e sinais de hidropsia, que é causado pelo shunt circular. Mas na variação variável, o que conta é a pressão pulmonar e o shunt circular como o caso mais importante. Então, isso é a coisa mais importante que vocês têm que lembrar, porque é o dado mais importante. Lembrar que a pressão do ventrículo é o dado que vai ser prognóstico, uma pressão, na verdade, menor que 40 milímetros de mergulho com uma regurgitação pulmonar, né, nesse shunt circular, ela é fator prognóstico no score de gravidade. Eu não estou nem especificando o score de Hilton, nada disso, mas lembrar que um ventrículo que não está gerando pressão na vida fetal num contexto de Epstein é um ventrículo doente, e esse ventrículo, para ele suportar uma correção biventricular, é baixa, e esse feto, inclusive, pode ter perda fetal disso aí. Né? E com isso, até no CICIS, a gente desenvolveu um score de gravidade, e no score de gravidade, se vocês olharem aqui, uma das coisas que conta é o Doppler, o padrão de Doppler fetal, o padrão de Doppler de velocidade da regurgitação tricúspide e o Doppler da artéria umbilical, um Doppler de zerado na artéria umbilical, ele é o fator. Então, o que a gente aprendeu aqui nesse caso? O que a gente aprendeu com o Epstein, falando de Epstein na vida fetal pelo Doppler? A gente sabe que, infelizmente, apesar dos avanços que a gente teve no caldo perinatal, a mortalidade ainda no Epstein é altíssima, é alarmante, né? Mas entender a fisiopatologia, que ela é única, ela ajuda nós clínicos, nós cardiologistas, né, a manusear esse paciente, aconselhar as famílias e desenvolver estratégias terapêuticas para esse paciente, inclusive no pós-natal. Não só tratar o shunt circular na vida pré-natal, inclusive no pós-natal. E vocês viram que o padrão do Doppler foi fundamental para entender esse tipo de fisiopatologia e que a regurgitação pulmonar e o shunt circular são os mais riscos. Então, para a gente terminar, nessa orquestra, uma orquestra da Inglaterra, eles fazem um arranjo muito bonito que vocês vão escutar como se fosse um trem, né, o barulho do trem, da locomotiva passando. Infelizmente, o computador não é meu amigo aqui e ele não funciona. Não? Não. Bom, como eu fui bem abstrato e fiz de tudo aqui, falei, estou sentindo muita vontade com vocês, eu coloquei aqui para terminar um poema sobre trem, né? E o Carlos Drummond de Andrade, que tem parentesco com a minha prima da minha avó, ele, todo mundo conhece, né? Aliás, vocês vão me ofender se falar que nunca ouviram falar de Carlos Drummond de Andrade. E esse poema dele é muito bonito, porque ele fala do maior trem do mundo, que é o trem de minério, que passa, inclusive, na cidade que minha família mora hoje, que não é Itabira, é perto de Itabira, e que carrega minério de ferro, que é da Vale do Rio Doce, todo mundo conhece. E esse poema dele, ele fala que o maior trem do mundo leva a minha terra para a Alemanha, leva a minha terra para o Canadá, leva a minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas de óleo diesel, engatados, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu sei não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Então, vocês nunca vão esquecer de falar do Doppler, porque o Drummond, ele não entendia nada de Doppler, mas entendia muito de trem e entendia de coração. Muito obrigado. Gente, pode perguntar, fica à vontade aí, vocês podem... Questões, dúvidas, ideias, sugestões, o que quiserem falar. Fiquem à vontade, sem timidez. Eu deixo meu e-mail com vocês ficam à vontade para me escrever, eu já conheço alguém aqui que já me mandou e-mail, alguma pergunta, alguma coisa que no dia a dia de vocês, que vocês queiram perguntar. Vitor,
você acha que nós temos um caso de Epstein, né? E que tem sinais de repercussão. O seu ponto-chave para a gente fazer o diagnóstico de shunt circular é a regurgitação pulmonar? Sim, sim. Ela é porque, na verdade, ela é como se fosse... a pororoca lá era para falar da veia pulmonar, mas depois eu até pensei, falei, podia usar essa história da pororoca para falar da regurgitação pulmonar, que aqui ela era uma torrencial ali, naquele primeiro caso que eu mostrei. Porque ela é a porta de entrada, ali é como se tivesse uma barragem que você abrisse ali, né? A partir do momento que você abriu, ela vai realmente causar maior shunt circular, porque ele vai estar, por causa da comunicação interatrial, ela vai estar, né? Então, a regurgitação pulmonar, inclusive a regurgitação pulmonar, vocês têm que tomar cuidado até graduar, porque não necessariamente ter uma regurgitação pulmonar, ela já é o primeiro alarme, para mim já é o grande alarme do shunt circular. Mas o aumento é catastrófico, né? Eu acho que o segundo caso, a imagem não rodou, ele aumentou. Esse caso que a gente acabou fechando o canal completamente, de uma semana e 2 semanas, teve um aumento bem importante. Então, ele é como se diz assim, porque a gente sabe que a regurgitação tricúspide ela não vai mudar, né, obviamente. E ela é como se diz, o controlador ali, né, o aumento diminui do fluxo que vai estar gerando isso. E aí, que é uma das coisas fascinantes da fisiologia do Epstein, que eu acho, a gente vê que a compressão do lado esquerdo, né? Você tem um déficit de enchimento do lado esquerdo. E aqui não deu tempo aqueles esquemas que eu faço das fisiopatologias que vai passando para vocês entenderem e acompanhando, lembrar que isso tudo é de uma vez só. Eu faço aqui para a gente tentar seguir, mais ou menos entender a fisiopatologia. Lembrar que o grande problema do Epstein grave fetal, quando ele inclusive já está hidrópico, vocês têm um problema de enchimento do ventrículo esquerdo. Isso que a gente vê no feto no pós-natal, que o septo ele está deslocado para o lado esquerdo, ele diminui o enchimento do ventrículo esquerdo. Então, aquele caso, por exemplo, se olhasse o Doppler da válvula mitral, ele era unifásico e ele era bem curto. Ele estava assim, ocupando nem 30% da diástole. Então, do ciclo cardíaco, desculpa. Então, você já tinha um déficit de enchimento do ventrículo esquerdo. Isso sem ver ainda o Doppler de artéria umbilical, que já aquele caso já estava com fluxo reverso, né? Então, assim, vai escalando, né? Mas, com certeza, eu acho que a regurgitação pulmonar é o primeiro marcador. Então, viu que não tem fluxo anterógrato, mais importante que já pensar que é um Epstein severo sem fluxo anterógrato, é começar a ver a válvula pulmonar. Ela começa a vazar, começa né, ter a regurgitação e aquilo lá pode progredir. E a progressão é igual você falou, é o grande pulo para você falar, é um shunt circular. Já que estamos falando nisso, né, a minha pergunta seria assim, se imagina que fechando o ducto, né, possa melhorar o shunt circular, e para isso a utilização de indometacina pode ser uma forma de tratar clinicamente, vamos dizer assim, esses casos graves, né, de anomalia de Epstein, o momento de utilizar a indometacina é uma dúvida que nos surge no dia a dia, né? Em que momento nós vamos fazer uma coisa como essa? Ali eu não mostrei, mas o Doppler, a regurgitação pulmonar, tanto que esse nosso score de gravidade, a gente fez um estudo e todos os fetos que tinham um score de 8, inclusive que contemplava caso com regurgitação, a mortalidade foi 100%. Então, a regurgitação moderada é importante, ela é o timing certo de você começar a indometacina. Então, se ela saiu de leve para moderada, é o timing de começar a indometacina e tentar controlar esse fluxo, controlar esse shunt circular. É claro que essa discussão, e principalmente agora, e talvez vai vir agora um multicêntrico, né, com tratamento de shunt circular, porque a gente já tem algumas coisas que estão fazendo sentido, mas algumas coisas ainda a gente não sabe muito bem. No congresso passado, eu falei numa sessão também com o José Pedro e a Luciana, e eu deixei aberto para eles, eu acho que foi provocativo, mas eu quis dizer que nessa casuística multicêntrica, inclusive com o tratamento que tivemos casos de insuficiência renal, teve um caso que acabou sendo dialítico, teve um trabalho recente que mostrou que os cérebros desses fetos tratados intraútero com indometacina, sem indometacina, que vão inclusive para correção univentricular, etc., tem uma proporção grande com
hipodesenvolvimento. A gente não tem dados ainda neurocognitivos para falar de acometimento neurológico, mas lembrar que não são fetos que saem intactos. Então, talvez a gente tenha que ter cuidado, ser cauteloso para estimar ou estipular prognóstico, pensando numa avaliação global. A gente sempre faz essa piada, falou, olha, nasceu, fez a cirurgia, está ótimo, mas infelizmente do ponto de vista neurológico não é funcional. É uma criança que não tem. Então isso, talvez para esses fetos que têm chance circular, eles não saem tão bem assim. Algum ou outro sim, mas a gente tem casos de sérios comprometimentos. Então, pode ser que não seja uma terapêutica, vamos dizer assim, tão próxima de estabelecer a perfusão adequada. Tá? Então, ainda temos que ter cautela. Mas, como você falou outro dia, a gente estava falando disso, é meio que assim, é o que temos hoje, e que, pelo menos, a gente consegue dar uma luz para aquele caso, para aquela família, porque o restante a gente sabe que é agoniante, porque a gente sabe que vocês que estavam me falando que estavam com um caso, você assiste passivamente a evolução e o óbito fetal, né? Praticamente isso que a gente faz. E a gente fica de mãos atreladas. Então, pelo menos na sensação de você estar tentando fazer alguma coisa. É claro que vamos misturar a ética aqui, a gente tem que ser claro com a família, explicar as complicações, vocês têm que olhar fluido amniótico, acompanhamento claro, junto com o obstetra, né? Muito grande. E lembrar que eu falo isso para as gestantes com essas hidropsias, que vão, esses Ebsteins, que a gente sempre explica para gestantes, existe ainda o risco de síndrome de Mirror Syndrome, né? Que a gestante pode acometer a gestante, e a gestante é gravíssimo isso. Então, quando chega nesse ponto, a gente explica para a família, tem que tentar fazer alguma coisa, inclusive com o risco materno, né? Então, é uma coisa que é extremo, é dramático, meio drástico falar isso, mas é uma das opções para você, às vezes, tentar ir para a terapia e fazer a indometacina, tá? Só de brincadeira, mas a solução gaúcha para tratar síndrome circular é da chimarrão. Diminuiu o calibre do duto. Quando a gente faz, a gente brinca porque a gente, obviamente, dá indometacina, a gente é agressivo, já fizemos outras manipulações, etc. Mas a gente fala para gestante, né, todos os tipos de alimentos, olha, come à vontade e tal. É aquela história, parece Lady Murphy, né? Quando a gente precisa que constringe com coisa, não faz efeito. Mas, enfim, é lá o nosso sucesso lá, eu sei que eu já ouvi falar, teve um caso ou outro, teve um caso recente que a gente não houve resposta, impressionante. Mas a gente tem sido bem sucedido tentando reverter. Eu vou mostrar na aula de miocardiopatia um caso, para vocês verem, um caso bem mais complexo, porque quando você tira o Ebstein da equação e você imagina isso numa cardiomiopatia, vocês imaginam como é complexo tomar essa decisão. Mas eu vou ter um caso de cardiomiopatia que nós vamos explicar um pouquinho disso. Era um shunt circular, um Ebstein com shunt circular no pós-natal imediato. A gente até demorou um pouco para se dar conta de que era isso que estava acontecendo. Uma criança que não tinha diagnóstico de shunt circular pré-natal. Viram que era um Ebstein, nasceu e chegou de insuficiência pulmonar maciça. E aí eu queria ver qual a conduta que vocês tomam. A gente, na verdade, pediu para fechar a pulmonar. Fazer o shunt, mas a criança... Sabe que a descrição original de shunt circular, ela foi feita não no Ebstein, né? A descrição é de 1960 alguma coisa. Era um caso de uma atresia pulmonar, alguma coisa assim, que eles fizeram abrir a pulmonar, o paciente tinha uma CIV, então o shunt circular era pela CIV, não tinha CIA. E eles fizeram, essa é a descrição original do shunt circular, não foi fetal. E com isso nós extrapolamos para a vida fetal e a gente viu que a aplicabilidade. Eu tive um caso pós-natal que foi muito interessante, que era um ventrículo direito borderline, que eles tinham diagnóstico fetal. A gente achou que ia ser biventricular, nasceu, achou que ia ser biventricular, eles fizeram a valvoplastia pulmonar, PIMBA, regurgitação pulmonar severa. A válvula tricúspide, que não era normal, a gente sabe que a atresia pulmonar, essa estenose crítica, o lado direito é doente, a válvula tricúspide não era uma válvula normal, não era Ebstein, mas a válvula tinha uma regurgitação. E essa paciente, além do ventrículo borderline, com regurgitação pulmonar grave.
E aí ela acabou fazendo uma correção 1,5. Eles colocaram um stent no canal, porque estava recém-nascido, ali na UTI, aquele manejo, não está oxigenando, não está tendo fluxo. A regurgitação pulmonar ainda estava lá como coadjuvante, a gente não estava indo, né, manuseando, falar, olha, não tem fluxo pulmonar suficiente, vamos colocar precisa de mais shunt. Então o canal está aberto, tá, vamos colocar um stent no canal. Aí ficou uma correção 1,5, ele tinha um fluxo anterógrado e tinha um fluxo pelo canal arterial. O que aconteceu? A sua fisiologia. Ele ficou com um shunt circular, essa apneia ficou com um shunt circular. Só que essa paciente ficou com shunt circular, eu vou contar para vocês que foi real. Ela é minha paciente. Ela ficou com shunt circular como eu estava vendo ela como ambulatorial, ela tinha tido alta. Ela vinha para casa, ficou uns 1,5, 2 meses em casa, eu via ela quase semanalmente, e ela não baita insuficiência cardíaca direito, no baixo débito, assim, ela tinha, e eu tentando convencer os outros cardiologistas, eu falava, eu vou apresentar lá na reunião cirúrgica, porque não está certo, isso aqui não está funcionando, o problema não é a oxigenação, essa paciente não está perfundindo, ela tem ICC. E aí fizemos um CAT, ela tinha uma saturação de cava superior de 20%. Eu lembro que o hemodinamicista me ligou e falou, Vitor, como é que você conseguiu manter essa paciente viva? Não me pergunte, mas isso aqui é um shunt circular gravíssimo, ela está em baixo débito absurdo, ela não está perfundindo nada. Está muito grave. Então, ela falou, isso aqui é univentricular e ponto final, fecha pulmonar, vamos 3 meses, e ainda colocou um shunt, porque ela não dava tempo de esperar até 4, 5 meses para fazer um Glenn, mas agora ela já tem até um Fontan, ela está bem, mas ela foi história dessa, foi um shunt circular que nós criamos, na verdade, entre nós, diferente do seu caso, que foi nativo, e a gente estava lá nos nossos olhos, mas a gente demorou a perceber que a fisiologia dela era um shunt circular. Sim, mas nesses neonatos, vocês então fechariam pulmonar e deixariam um shunt, ou um stent no canal. É isso. Foi o que a gente tentou, mas... Porque como o Paulo falou, vamos dizer assim, a pulmonar aí, ela é a comporta, né? Que você abriu aquela comporta e não era para abrir, né? Aí a pororoca, já que é para fazer piada, né? O fenômeno da pororoca explode. Né? E é uma coisa interessante, porque você está falando do intensivista, eu sei que você é intensivista, que às vezes você recebe o telefonema da UTI pedindo um eco de beira de leito, e aquelas indicações às vezes meio vagas, tá mal, tá acidótico, o lactato tá subindo, e você vai para lá, às vezes você vai de mau humor, e... É verdade, e aí você vê que hoje talvez você já tem que antecipar, já pode falar, olha, isso aqui checa se tem regurgitação pulmonar, esse paciente não está perfundindo, isso aqui deve ser um shunt circular, né? Então é uma coisa interessante. Mas o Epstein é uma doença fascinante, né? Eu fiz uma coincidência também, a Valéria escreveu aquele poema, e aí eu estava lendo de novo quando eu coloquei no slide, né? Que ela repete, né? Como é que é? Ela fala conjugou o verbo atrializar, e queria ser, que nunca foi, e tentou e não foi, e eu fico pensando assim, é um fenótipo tão cruel, né? Porque é um ventrículo que metade bom, metade ruim, e você tenta reconstruir, não funciona, né? E é uma doença muito desafiante, né? É um espectro muito grande. Para nós, eu acho que na vida fetal, claro, tem muita coisa ruim que a gente fica, né, falando de aconselhamento, a aula anterior, mas o Epstein, para mim, é uma das mais angustiantes, porque você sabe o destino, esse caso que eu mostrei por último aí, que fez até arritmia supraventricular, que além de você contar com isso, né, e você meio que sabe o destino, né, você sabe que vai ser uma hidropsia, então é muito frustrante, né, uma cardiopatia muito cruel para a gente. Acoplando esse assunto, né, de Epstein com a aula anterior também, tem momentos que são complicados. Nós estamos com um caso agora, né, que é um Epstein grave, um shunt circular, com regurgitação pulmonar importante, que se indicou usar endometacina, se reservou um leito,
e os pais estavam na dúvida, se explicou exatamente o que isso poderia ou não poderia, resolveram não fazer, se liberou o leito que tinha se esperado, e eu vi ela semana passada, e está cada vez pior, obviamente, né, e eles sabem qual é a evolução é que esse neném não vai sobreviver, e ainda, será que nós não devíamos ainda tentar aquele procedimento? Né? E é uma coisa importante, nós estamos falando de Doppler aqui, aí isso é uma parte para o Epstein, lembrar que outro dia eu estava até comentando com um caso que a gente teve. Lembrar, é uma hipoplasia pulmonar severa, né? Esses fetos, aquele primeiro caso que eu mostrei que a gente, na aula de bioética, aquele feto, o pulmão era um filadinho, assim, não tinha nada. Então, você lembrar que você vai lidar com um pós-natal, você tentar fazer uma cirurgia num feto com hipoplasia pulmonar, né? Aquele último caso não deu tempo de passar, a ressonância a gente fez fetal, porque a ressonância também vê volume pulmonar. E o que esse paciente, que era uma válvula que eu... tinha outras mensagens que eu tentei passar ali, mas era uma válvula que a gente achou que pudesse reconstruir a fisiologia biventricular, falhou porque o ventrículo direito falhou, mas falhou também porque esse paciente tinha uma resistência pulmonar muito alta, porque ele tinha uma hipoplasia pulmonar. E isso foi o problema. Inclusive, ele falhou fazendo um Glenn, não porque a anatomia das artérias pulmonares eram ruins, ele falhou pelo um Glenn porque ele é hipoplásio pulmonar, ele tinha uma pressão muito alta. Então, ele não passou nem no Glenn, você acabou com shunt central. Então, um paciente que a única coisa que pode salvá-lo é fazer um transplante, né? É uma cardiopatia, não tenha dúvida, muito cruel, né? Mas eu acho que para dar aula, para a gente falar de circulação pulmonar, de circulação fetal, é fascinante entender a fisiopatologia do Epstein, a gente traduzir isso na forma dos Dopplers, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente ver isso. E claro, vocês não precisam fazer, obviamente, acesso todos os fetos normais, etc. A gente é só... Mas lembrar que uma vez que você tem um caso com uma complicação, com uma coisa, tenta fazer, eu acho que é importante fazer esse acesso, né, de todo o acesso global. Vocês veem como está a circulação placentária, como está a circulação cerebral, o Doppler de artéria cerebral média, e fazer o índice de pulsatilidade e ver como estão as relações, né? Eu falo que toda vez que eu vou dar aula de ciência cardíaca fetal, todo mundo fica com a expectativa que todo mundo vai ver o score de Hilton, o score de... Não, saber o score é o mínimo, aliás, é o mínimo, é o menos importante. Eu acho que o mais importante é quando você está lá fazendo o exame, você viu que mudou. De 2 semanas que você fez o exame até hoje, mudou, o índice de pulsatilidade é diferente, o feto está mais taquicárdico, tem um fluxo já reverso na artéria umbilical, já tem, ou que seria um ducto venoso, você tem um fluxo reverso. Quer dizer, são coisas importantes que você tem que adquirir e acoplar ao seu exame, que ajuda, né, a interpretar. Acho que isso que é o mais importante.